Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Vamos começar nossa aula de farmacogenética e farmacogenômica. Essa é a primeira aula que foi disponibilizada no Black e que alguns alunos eles não conseguiram assistir. Uns assistiram e outros não. Então, eu resolvi gravar novamente a aula para que vocês possam assistir. Quem não conseguiu assistir no dia da aula. Serão duas partes a aula. Eu vou começar com essa primeira parte, que é a aula do dia 5 de maio, e depois a gente vai ter outra aula, que é do dia 11 de maio, certo? Então, vamos começar. O assunto da prova, da minha parte, é farmacogenética e farmacogenômica. Esse é o primeiro assunto. Vamos lá começar com a primeira parte. Bom, o objetivo desse tema é mostrar, gente, como a genética ela está envolvida com a farmacologia. Bom, o que é farmacocinética? O que é farmacogenética? A farmacogenética é a farmacologia, mas a genética. É a área que estuda a contribuição da constituição genética na variação à resposta a drogas. Ou seja, porque como a genética ela influencia na resposta de um fármaco, na resposta de uma droga a um indivíduo, como a genética ela pode contribuir. Então, isso aí significa farmacogenética, a área que estuda a contribuição da constituição genética na variação à resposta a drogas, certo? Bom, e o que é a farmacologia? A farmacologia é a ciência que estuda a ação de substâncias químicas em um organismo vivo. Ou seja, para a gente entender a farmacogenética, a gente precisa entender direitinho o que é a farmacologia. E a farmacologia é justamente isso, gente. É a ciência que vai estudar como uma droga ou como um fármaco ele vai interagir em um organismo, como é que ele vai atuar, qual é o seu mecanismo de ação, qual é a sua quais são os seus efeitos colaterais, como isso tudo está organizado. Então, na farmacologia, a gente estuda isso, certo? O objetivo hoje não é estudarmos a farmacologia, porque vocês terão uma disciplina no próximo semestre só para estudar a farmacologia. Então, agora a gente vai estudar a farmacologia junto com a genética. Mas eu estou dando aqui uma pincelada, digamos assim, no que é a farmacologia, para que a gente possa entender a farmacogenética, certo? O objetivo da farmacologia é o uso racional de medicamentos, é minimizar a toxicidade dos fármacos, é evitar interações medicamentosas, é gerar conhecimentos para avaliar os efeitos colaterais e o tratamento de possíveis intoxicações também. Quando a gente estuda a farmacologia, é possível que a gente consiga ter esses objetivos, certo? Bom, então a farmacologia ela vai estudar como é que uma droga ela vai atuar em um organismo vivo. Mas quando a farmacologia, gente, ela estuda esse processo, ela vê o indivíduo, ela não vê o indivíduo. E assim ela vê um grupo de indivíduos, uma população. Então, vocês podem perceber aí, nesse slide, o efeito de uma droga em diferentes pessoas. Raramente é igual. Existem aqueles pacientes que não fazem parte desse grupo padrão de como responde esse medicamento. Existem pessoas que respondem de maneiras diferentes. Tem pessoas que não respondem, tem pessoas que respondem parcialmente. Então, se vocês olharem aí, nesse slide, a gente vê um grupo da população e aí a gente percebe que algumas pessoas, elas respondem parcialmente, perdão, outras não respondem, e a maioria responde aos medicamentos, responde à droga, responde ao fármaco. Mas um grupo pequenininho aí não vai responder ou vai responder parcialmente.
Aí, gente, é que entra o estudo da farmacogenética. Por que esses indivíduos eles não respondem ou por que esses indivíduos eles respondem parcialmente. Então, o objetivo é esse, é entender por que que algumas pessoas não respondem e outras respondem, certo? Mas a resposta de um fármaco em pessoas, ela pode ser influenciada por diversos fatores, como idade, o gênero, a doença, uma gravidez, o uso de tabaco, de álcool, de drogas, exercícios físicos e outros medicamentos também podem tudo isso interagir na resposta de um fármaco a um indivíduo, além, óbvio, das características genéticas. Mas falando de contribuição genética na variação dessa resposta, na variação da resposta a um fármaco, eu coloquei aqui algumas estatísticas para que vocês possam perceber como é importante o estudo da genética na avaliação de um indivíduo, na avaliação da prescrição de um fármaco. Por exemplo, de 20 a 95 da variação na biodisponibilidade do medicamento e em seus efeitos. Então, a genética, ela contribui de 20 a 95 da variação da biodisponibilidade. A biodisponibilidade, gente, é, é um termo que significa na farmacologia a quantidade do fármaco que chega na circulação sanguínea. Então, se vocês vão prescrever um fármaco, por exemplo, de fármaco de via oral, e esse fármaco ele é absorvido no estômago, eu falo isso porque depois lá na farmacologia vocês vão estudar que alguns fármacos eles não são absorvidos no estômago por via oral, e sim no intestino. Então, por isso que eu estou dando um exemplo aqui de via oral, certo? Então, se alguns indivíduos, eles, né, podem, você no futuro vai prescrever um fármaco e esse indivíduo, ele vai administrar ele vai tomar esse fármaco via oral e vai ser absorvido no estômago, certo? O que é que vai acontecer? Do estômago, de onde chegou lá o fármaco, ele vai ser desintegrado, ele vai se interagir com os líquidos ali presentes e depois esse fármaco ele passa para a corrente sanguínea. Então, a quantidade de fármaco que chega na corrente sanguínea é que a gente chama de biodisponibilidade. Ou seja, nem tudo que chega ao estômago por uma via oral, ela vai conseguir passar para o sangue, nem tudo passa, uma determinada parcela, uma determinada concentração passa, outras não. E muitas vezes o que passa vai depender da variação genética, da variação de genes. Então, por conta disso, percebemos que desde a biodisponibilidade, é muito importante a relação da genética com a farmacologia, certo? Um outro fator, um outro dado muito importante, gente, é que nos Estados Unidos, 2 milhões de hospitalizações e 100 mil mortes por ano ocorre por conta de reações adversas a medicamentos. Então, a estatística muito alta em relação ao uso e a prescrição de medicamentos. Por que será que muitas pessoas morrem? Porque muitas pessoas têm reações adversas ao medicamento e outras não. Será que a genética ela não está contribuindo com isso? Então, é por isso que a farmacogenética surgiu. É uma ciência recente, mas que já está tomando grandes proporções e, dessa forma, é muito importante que a gente consiga estudar, certo? Então, é por isso que a gente está estudando direitinho essa parte. Bom, mais ou menos 4% de todos os novos medicamentos lançados são retirados do mercado devido a reações adversas. Ou seja, imagine, por que que eu tenho essas reações adversas? Será que são todas as pessoas que têm uma reação adversa em relação a um fármaco? Será que é um grupo da população que que não responde? Por que será que ela não responde? Então, muitas vezes, esses medicamentos, gente, que são retirados do mercado, são retirados do mercado porque um determinado grupo da população
tem uma reação adversa. Mas o outro grupo poderia não ter essa reação adversa. E esse medicamento seria muito bem utilizado para aqueles pacientes que não têm. Então, olha aí a importância da gente estudar a farmacogenética. Bom, em um terço, né, obtém benefícios do medicamento prescritos. Então, tá aí o porquê que a gente precisa estudar, né, e como esse fármaco vai agir. Então, qual o objetivo da farmacogenética? Otimizar o tratamento através da personalização terapêutica, prescrição individualizada. Ou seja, a prescrição de uma forma individualizada. A prescrição para que a gente possa, vocês no futuro, prescrever de uma forma em que o indivíduo, a variação genética desse indivíduo, ele vai estar envolvido nesse processo, certo? E o desenvolvimento também de testes genéticos para a escolha do medicamento. Ou seja, eu vou prescrever um determinado medicamento para uma pessoa. Eu vou passar alguns testes genéticos para ela, para que eu saiba quais são as enzimas, se ela tem todas as enzimas funcionando. Já a gente vai falar sobre isso. Se todos os indivíduos, ou aquele indivíduo, ele vai responder ao meu medicamento. Então, vou desenvolver testes genéticos para poder, daí, eu escolher o arsenal terapêutico que eu vou utilizar para o meu paciente. E um outro objetivo é reavaliação de medicamentos tirados do mercado, devido a efeitos tóxicos em alguns indivíduos. Então, como eu falei para vocês anteriormente, né? Alguns indivíduos, eles não respondem a esse medicamento por conta de uma variação genética, mas a maioria podia responder. Né? Na realidade, muitos tiveram alguns efeitos colaterais porque aquele determinado grupo, ele tem alguma variação genética que fez com que ou eu não responda ou que eu tenha, por exemplo, um efeito colateral. Mas outros não. Então, será que aquele medicamento não poderia ser indicado somente para aquele grupo? Então, é uma outra coisa a se pensar. Certo, gente? Então, aí, eu falei para vocês do conceito da farmacogenética e da importância da farmacogenética. Certo? Então, foi isso bonitinho. Se vocês pegaram um estudo dirigido, lá a primeira pergunta fala exatamente sobre isso, o que é farmacogenética e os objetivos da farmacogenética, certo? Então, pode lá acessar, lá vocês vão ver direitinho, vão conseguir lá ver o estudo dirigido e vocês vão conseguir já responder essa pergunta com essa primeira informação aí da aula. A prova, gente, ela está baseada no estudo dirigido. Então, responde ao estudo dirigido. Qualquer coisa, vocês vão me finalizando direitinho. Alguma dúvida, manda uma mensagem para mim no WhatsApp. Quem não conseguiu assistir a aula e queira falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, manda para mim. Tá certo, gente? Que aí eu consigo responder para vocês. E aí não vai ficar ninguém sem tirar sua dúvida. Manda lá, manda o WhatsApp que eu mando para vocês, tá bom? A primeira pergunta eu abri aqui, explique o conceito da farmacogenética. Então, o conceito da farmacogenética é o quê? É a ciência que estuda a farmacologia e a genética. É a ciência que vai mostrar a contribuição genética uma contribuição genética na absorção, na distribuição de um fármaco. Ou seja, a contribuição da genética na farmacologia. Então, é uma ciência que vai estudar a farmacologia e a cinética. Como a genética influencia na resposta terapêutica de um fármaco, certo? Como a farmacologia e a genética andam juntas. Como a genética interage ou contribui no uso de um fármaco, na resposta terapêutica de um fármaco, certo? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda, por que algumas pessoas podem não responder aos tratamentos farmacológicos convencionais? A segunda pergunta do estudo dirigido.
Porque existe pessoas que não respondem a esses fármacos. Por quê? Porque esses indivíduos existe alguma variação genética, como a gente vai falar, existe alguns alelos diferentes, que já eu vou explicar sobre isso, que faz com que uma droga não tenha ação sobre aquele grupo. E a maioria vai ter, e esse determinado grupo, ou ele vai responder parcialmente, ou não vão responder. Mas já eu falo mais um pouquinho dessa pergunta, porque eu preciso adiantar o assunto para que vocês entendam no final, certo? E a terceira pergunta, qual o objetivo? Qual os objetivos da farmacogenética? Está aí no slide para vocês, responde lá. Otimizar o tratamento através da personalização terapêutica, prescrição individualizada, identificar os genes que modulam respostas aos medicamentos, desenvolvimento de testes genéticos para escolha de medicamentos e reavaliação de medicamentos retirados do mercado devido aos efeitos tóxicos em alguns indivíduos. Beleza? Então, essa aí é a resposta da terceira pergunta. A segunda, já eu falo mais um pouquinho sobre ela, porque eu vou precisar adiantar os assuntos aqui para a gente conseguir entender. Bom, então, já que vimos tudo isso, vamos agora falar um pouquinho a respeito do início da farmacogenética. Ela teve início lá na década de 50. Como foi que eles descobriram? Existia um grupo de soldados afro-americanos, que foram lá para a guerra, lá na década de 50, mais ou menos, e eles foram utilizar um antimalárico e perceberam que alguns pacientes, alguns soldados, né, afrodescendentes, afro-americanos, melhor dizendo, estava gerando uma hemólise por conta do uso desse antimalárico. E aí, o que eles perceberam depois? Que existe uma enzima, a G6PD, e essa enzima, já eu vou falar do mecanismo, só para explicar assim para vocês rapidinho, que já eu vou falar sobre ela. Essa é uma enzima que ela é responsável por diminuir o estresse oxidativo das hemácias. E que alguns fármacos, eles competem também por essa enzima. Então, vou deixar menos enzima disponíveis. Se o indivíduo ele é deficiente nessas enzimas, o estresse oxidativo vai aumentar. E, consequentemente, eu vou promover um número maior de hemólise de hemácias por conta disso, certo? Mas a gente vai ver já como é o mecanismo nesse processo aí, tá bom? Que tá dependendo de NAD também, já eu explico bonitinho para vocês. Mas a história é, eles começaram a perceber que alguns indivíduos, eles tinham esse problema, principalmente os afrodescendentes, afro-americanos descendentes, melhor dizendo, ou afro-americanos somente. E por conta disso, eles tinham um momento, uma promoção maior da hemólise das hemácias. Aí foram estudar e perceberam que era uma deficiência dessa enzima, a G6PD. E aí começaram a estudar e aí perceber que era importante o estudo da farmacogenética. Um outro problema também que mais tarde descobriram foi o efeito prolongado de um anestésico, a succinilcolina. Alguns pacientes, por conta do uso da succinilcolina, eles tinham um aumento no tempo desse processo anestésico. Esses pacientes, o médico utilizava a succinilcolina, por exemplo, como anestésico no processo operatório, ele realizava um procedimento cirúrgico, o paciente deveria acordar e ele não acordava. E aí, como perceber também que era por conta de uma enzima, especificamente a BCHE, que já eu vou falar sobre ela para vocês, vou explicar o mecanismo. Bom, o início da farmacologia, então, surgiu lá em 1952, com esse termo farmacogenética, e perceberam que Vogel, lá em 1952, foi o primeiro a usar o termo farmacogenética, onde ele conseguiu perceber que existia um padrão diferente, muitas vezes, e estava ligada a uma resposta gênica. E aí começou a desenvolver todo o processo, certo? Só mais tarde, em 1962, é que foi escrito o livro e que se conseguiu falar mais um pouco a respeito da farmacogenética. Então, gente, vimos até aqui no nosso início da aula, vimos que o que era farmacogenética, os objetivos da farmacogenética, certo?
Bom, agora a gente vai ver como esses fármacos eles atuam, para a gente entender um pouquinho como é que a genética vai influenciar aí, certo? Quando a gente administra um medicamento, gente, um fármaco, ele passa por dois processos, certo? Então, quando eu administro um fármaco, eu vou passar por dois processos. Eu vou passar pelo processo da farmacogenética e pelo processo da farmacogenômica. O que é esse processo da farmacogenética? A farmacogenética, gente, é uma parte da farmacologia que vocês vão estudar lá na frente, que envolve os processos de absorção, distribuição, biotransformação e eliminação de fármacos. Como eu falei para vocês, a absorção é quando o fármaco ele chega, ele passa pela corrente sanguínea, passa pelas células do local onde ele foi administrado até a circulação sanguínea. A biodistribuição, quando esse fármaco chega lá na circulação sanguínea, ele vai cair da circulação sanguínea e ganha o mundo, ou seja, ele vai para vários lugares, ele caiu na circulação sanguínea. Esse é o processo de distribuição. A biotransformação, esse aí é um ponto que a gente vai estudar muito aqui na farmacogenética, que é a transformação ou a metabolização, onde ocorre a transformação de um fármaco lipossolúvel em hidrossolúvel, para que ele possa ser eliminado. Só se consegue eliminar fármacos quando eles estão hidrossolúveis. Quem faz isso é o processo da biotransformação. Mas a gente vai ver também que na biotransformação acontece uma outra coisa. Qual é? Alguns fármacos, eles são inativos, são chamados de profármacos. Eles são profármacos. Se administra um fármaco, ele é inativo. Ele chega lá no meu fígado e lá no meu fígado ele é transformado, ele é biotransformado em uma substância ativa. Cai na corrente sanguínea e vai se ligar a um receptor no seu órgão-alvo, certo? E a eliminação é a excreção do fármaco, né? Colocar o fármaco para fora do corpo. A farmacodinâmica, ela envolve a interação do fármaco com o receptor. Então, após o fármaco ele ter sido passado pela absorção, pela distribuição, pela metabolização, não, perdão, após a distribuição, ele vai percorrer a corrente sanguínea e vai se ligar a um receptor. Quando ele se liga a um receptor, é o processo que a gente chama de metabolização, certo? Perdão, de farmacodinâmica. Perdão que eu segurei aqui o computador que quase cai. Um minutinho, gente, perdão. Então, essa farmacodinâmica é isso, envolve a interação do fármaco com o receptor. O fármaco já foi absorvido, já foi distribuído, chegou no seu órgão-alvo, vai se ligar com o receptor, isso é a farmacodinâmica, certo? Então, como os fármacos atuam? Após administrar, ele vai ser absorvido e distribuído até o seu sítio de ação, onde produz uma resposta farmacológica e depois ele é excretado. Aqui, gente, tem um exemplo, né? Vocês podem perceber aqui nesse slide, tá bem legal. Opa, desculpe, deixa eu voltar. Onde a gente tem a absorção, né? Então, fármaco, por exemplo, de absorção de um fármaco de via oral, ele chegou lá na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, ele vai se ligar a receptores, a farmacodinâmica, mas na corrente sanguínea, ele também pode passar lá para o fígado, onde ele vai ser metabolizado, depois ele pode ser excretado, certo? Então, aqui a gente tem uma visão geral do que acontece na farmacocinética. E alguns fármacos também, eles conseguem se ligar a tecidos, e eles ficam lá de reserva. Aqui uma visão geral para que vocês possam entender. E a farmacodinâmica, como eu falei para vocês, né? Quando o fármaco se liga ao receptor, quando o fármaco se liga ao órgão-alvo e tem o seu efeito farmacológico. Bom, então deu uma visão geral para vocês, né, desse processo. E aqui agora a gente vai entender um pouco como esses fármacos, eles atuam e como é que tem a ver com a farmacocinética, certo? Então vamos ver direitinho aí como é que esse processo ele acontece. Então isso tem a ver, gente,
com polimorfismo genético. Eles estão associados às diferenças individuais na eficácia e toxicidade de muitos medicamentos. Então, a gente vai utilizar o que aqui? A gente vai ver as enzimas metabolizadoras, as proteínas transportadoras e as receptoras de drogas. São enzimas também. Então, vamos começar aqui na primeira parte, que são polimorfismos que afetam as enzimas metabolizadoras. Bom, como é que acontece esse processo aqui? Vamos estudar direitinho. Bom, a gente vai perceber que existe um processo de metabolização. O que é isso? A metabolização de fármacos. A metabolização de fármacos, gente, acontece lá no meu fígado, preferencialmente no fígado, certo? Existem outras células também, na qual também acontece esse processo de metabolização, mas preferencialmente no fígado. Então, o que é esse processo de metabolização? São mecanismos enzimáticos complexos que têm como objetivo inativar compostos endógenos ativos, como, por exemplo, hormônios, enzimas, neurotransmissores, e também eliminar substâncias estranhas no corpo, como fármacos ou outras substâncias. Essas substâncias estranhas a gente dá o nome de xenobióticos. Então, por exemplo, no slide aí vocês estão conseguindo ver um fármaco, chega lá no meu fígado, tem uma enzima que já vou falar para vocês, que é a CYP 450, ou citocromo 450, que é uma superfamília de enzimas, onde eu vou transformar o meu fármaco, que é uma substância ativa, numa substância inativa. Ou seja, eu vou transformar o meu fármaco em hidrossolúvel. Ele era lipossolúvel, chega no fígado, é transformado em hidrossolúvel. Mas também existem alguns fármacos que são inativos e que lá no meu fígado, na minha enzima CYP 450, se tornarão ativos. E como é esse processo de metabolização, gente? Como eu falei para vocês, é de transformar um fármaco lipo em hidrossolúvel. Então, eu tenho um fármaco, esse fármaco, o que vai acontecer? Esse fármaco vai passar lá no meu fígado, vamos pensar em uma substância inativa, um fármaco ativo que tem que ser transformado de lipo para hidro. Vão acontecer no meu fígado duas reações. A gente chama a reação de fase 1 e a reação de fase 2. Na reação de fase 1, eu tenho, por exemplo, oxidação, redução e hidrólise, que são algumas reações químicas ou bioquímicas que acontecem nesse processo. E também eu tenho a reação de fase 2, que também ocorre lá no meu fígado, que é uma reação chamada de conjugação, que também tem enzimas responsáveis por isso. Então, gente, a gente vai perceber aqui como essas enzimas e como essas reações de fase 1 e fase 2 têm a ver com a genética. Porque as enzimas são proteínas. Então, se eu tenho alguma modificação nessas proteínas que realizam essas reações, gente, de fase 1 e de fase 2, vão contribuir para talvez a não metabolização desses fármacos. E o que vai acontecer se esses fármacos eles não são metabolizados? É o que a gente vai discutir aqui. Mas o que eu queria que vocês entendessem, gente, é exatamente isso. O que eu preciso que vocês entendam é que as enzimas que participam do processo de metabolização, a metabolização é realizada no fígado. Qual é o objetivo da minha metabolização? É transformar o meu fármaco de lipossolúvel em hidrossolúvel, certo? E quem faz isso? Enzimas. As enzimas estão onde? Preferencialmente no fígado. Quais são as reações que acontecem no fígado, fase 1 e fase 2? Eu tenho um grupo de enzimas envolvidas na reação de fase 1 e um grupo de enzimas envolvidas na reação da fase 2. Enzimas são proteínas. Proteínas são traduzidas por genes. Se eu tenho um erro nesse processo todo, eu tenho uma não metabolização ou talvez uma metabolização em excesso. E é isso que a gente vai discutir agora, tá certo?
Então, a gente está vendo aqui o que eu falei para vocês, né? Uma droga, a enzima vai transformar essa droga ou esse fármaco em um metabólito. E muitas vezes esse metabólito, ele é o quê? Hidrossolúvel. Eu transformo ele em uma substância hidrossolúvel. Mas muitas vezes algum fármaco, ele é ativado, só que a sua minoria, como vocês estão vendo aí, ó, inativo, a minoria é transformada em ativo. Quando acontece isso, eu tenho um profármaco. Vocês estão observando aí agora nesse slide o quê? Justamente um processo de metabolização. E aí vocês percebem que essa metabolização, como eu falei, um resumão aí, né? Ela é dividida em duas partes, em fase 1 e em fase 2. Como eu falei para vocês, eu tenho enzimas envolvidas na fase 1 e eu tenho enzimas envolvidas nessa fase 2, desse processo todo aí. Bom, com o objetivo ser excretado. Como eu falei para vocês ainda, existe também alguns fármacos que são inativos, que precisam passar pela fase 1, e na fase 1 eles são transformados em ativos, caem na circulação sanguínea e vão se ligar ao receptor, desempenhando seu papel farmacológico. Bom, quais são as enzimas metabolizadoras? Aí que a gente vai estudar. Vamos falar agora um pouquinho sobre elas, tanto da fase 1 como na fase 2, certo? Então, metabolismo dos medicamentos ou dos fármacos. Alterações químicas transformando o medicamento em compostos inativos ou ativos. Metabolismo ou reação de biotransformação, que é classificada como metabolismo de fase 1 e de fase 2, como eu falei para vocês. E as enzimas envolvidas na biotransformação estão localizadas principalmente no fígado, também a gente encontra no plasma, nos pulmões, cérebro e no intestino, mas preferencialmente no fígado, certo? Bom, então chegamos no nosso metabolismo da fase 1. Vamos estudar como esse metabolismo da fase 1 acontece, certo? Qual é a enzima quais são, melhor dizendo, as enzimas que participam do metabolismo da fase 1? Eu tenho várias. Eu tenho o citocromo P450, é uma superfamília. Eu tenho as flavinas monooxigenadas e eu tenho os epoxidrolases, certo? Então, são os supergrupos, as superfamílias envolvidas no metabolismo da fase 1. Mas vamos estudar que está em vermelhinho aí, gente, que é o citocromo P450. Vamos estudar essa enzima e como a genética está envolvida nesse processo aí. Lembrando, estamos falando de metabolismo. Qual é o objetivo? Transformar um fármaco lipossolúvel em hidrossolúvel para que ele possa ser excretado. Porém, existem ainda alguns fármacos que são inativos e aqui eles se transformam em fármacos ativos, certo? Então, nós vamos ver esse processo aí. Bom, vamos falar um pouquinho sobre essas enzimas citocromo P450. Qual é o objetivo do metabolismo da fase 1? Tanto para o citocromo, como também para as outras enzimas. É a introdução de grupos funcionais OH, COH, SH ou NH2. Esses grupos deixam o fármaco mais hidrossolúvel. O objetivo é que eles sejam, né, que eles se transformem em hidrossolúveis. E aí, o que é que vai acontecer? Essas reações, ou melhor, essa introdução desses grupos aí funcionais que a gente viu, OH, por exemplo, deixa essa substância, esse fármaco mais hidrossolúvel. E, consequentemente, ele leva à inativação de fármacos, certo? Mas, como eu falei para vocês, alguns fármacos, eles também se tornam ativos, que é a questão do profármaco, como eu havia dito para vocês. E na reação de fase 2, envolve um processo chamado de conjugação, onde eu deixo meu fármaco ainda mais hidrossolúvel para que ele seja excretado. E nesse processo, nessa reação de conjugação, eu ligo uma outra molécula ainda mais hidrossolúvel. Como, por exemplo, eu posso adicionar a glicose. A glicose é uma molécula extremamente solúvel, hidrossolúvel. Então, na hora que eu ligar a glicose com o fármaco, ele consequentemente tornará
hidrossolúvel e poderá ser excretado. Então, a reação de fase 2 é uma reação de conjugação a um substrato endógeno, deixando ainda mais hidrossolúvel. Existem várias enzimas, né, nesse processo de conjugação. Eu tenho a glutadiona S-transferase, eu tenho a UDP, glucoroniltransferase, eu tenho a sulfatransferase, a N-acetiltransferase e a metiltransferase. Nós vamos falar aqui sobre a glutadiona S-transferase, certo? Vamos falar na nossa aula. Bom, e quais são esses genes mais estudados, né? Quais são os genes envolvidos aí na tradução dessa enzima? Quais são os genes? Então, em relação ao citocromo P450, que é a enzima do metabolismo da fase 1, eu tenho alguns genes que são mais estudados. Eu tenho CYP1, CYP1A1, CYP2E1 e o CYP2D6. Vamos falar na nossa aula sobre o CYP2D6. E no metabolismo de fase 2, eu tenho a glutadiona S-transferase. Quais são os genes mais envolvidos? A GSTM1, a GSTT1 e a GSTP1. Então, gente, perceba, por exemplo, que o citocromo P450 eu tenho uma variação alélica, eu tenho variação de alelos. 3 que vocês viram aí, dos mais que são mais estudados, 3 genes codificam, traduzem a mesma proteína. Então, tanto a CIP1A1, a CIP2E1 e a CIP2D6 fazem parte de codificar o grupo das superfamílias do citocromo P450. Então, será que a variação tem alguma a ver também com a farmacocinética, com a absorção, com a excreção, com o metabolismo? Aqui, com o metabolismo, porque esses 3 genes que vocês ouviram aí, que vocês estão vendo aí, eles vão traduzir, né, no processo de tradução que vocês já estudaram, esse grupo da superfamília do citocromo P450. E é isso que a gente vê, como também da glutationa S-transferase, certo? Então, vamos falar sobre o metabolismo de fase 1 da superfamília do citocromo P450, certo? E aí, nessa superfamília do P450, o CYPS, que é essa superfamília, como eu falei para vocês, é a principal classe de enzimas do metabolismo da fase 1, é a principal. Eu tenho mais de 500 isoenzimas na correlação evolutiva. Então, isso é falando sobre todos os vários seres, né, que existem, que tem essa enzima, e a gente vê plantas, leveduras, bactérias. Mas no ser humano eu tenho cerca de 32 enzimas nessa superfamília. E são reações que ocorrem preferencialmente no fígado, porque elas ocorrem, como a gente viu, né, em outras partes, como o cérebro, pulmão e etc. Por que a gente estuda essa superfamília? Porque, segundo a FDA, segundo a FDA, nos Estados Unidos, essa superfamília P450, ela é responsável pelo metabolismo de cerca de 60% dos 200 medicamentos mais prescritos nos Estados Unidos. Então, 60% dos medicamentos mais prescritos, gente, estão lá nessa enzima aí. É essa enzima aí que vai fazer a metabolização. Então, por isso que a gente estuda ela aqui no nosso curso, certo? E por que isso acontece? Então, acontece um polimorfismo dessas enzimas, dessa superfamília do citocromo 450, certo, gente? Então, existe um polimorfismo genético. E por conta desse polimorfismo, eu tenho um grande efeito nas variações das respostas a medicamentos utilizados nos tratamentos de muitas doenças. Então, se eu tenho uma variação, se eu tenho um polimorfismo, eu tenho uma variação nas respostas. Vai depender de que gene eu tenho e qual a enzima que ele vai traduzir. Qual a enzima que ele vai traduzir, que ele vai formar, que vai acontecer. Então, se essas enzimas elas não conseguem metabolizar,
por exemplo, um determinado fármaco, ou metaboliza muito rápido, vai depender de quem vai codificar elas. Então, aí, esse polimorfismo está envolvido no processo de quê? Da metabolização de fármacos. Eu preciso estudar essa enzima para saber se meu indivíduo, ele tem qual enzima? Ele vai metabolizar, ele não vai metabolizar? Qual fármaco eu vou prescrever para ele caso ele não metabolize esse? Eu tenho alternativas, a gente viu que a CIP 450 é um grupo de enzimas. Então, se eu tenho uma variação nessa, deixa eu ver se ele tem uma outra enzima que pode metabolizar um outro fármaco. E aí a gente vai adaptando a prescrição médica a um indivíduo. E muitos fármacos que estão envolvidos, né, que são metabolizados por essa enzima ou por essa superfamília. Eu tenho fármacos para depressão, para psicose, para o câncer, para doenças cardiovasculares, gastrointestinais, dor, epilepsia, dentre outros. Então, aqui eu trago uma lista, por exemplo, de fármacos que são metabolizados pelo citocromo, pela superfamília do citocromo P450. Eu tenho aí a fluoxetina, que é um medicamento muito utilizado como para ansiedade, antidepressivo, no tratamento para emagrecer. O diazepam, que é muito utilizado também para pacientes que têm depressão, também é utilizado para pacientes que têm dificuldade para dormir, para insônia. Eu tenho o meloxicam, que é um fármaco utilizado, é um anti-inflamatório não esteroidal, é um AINE. E eu tenho a codeína, que é um analgésico, também um anti-inflamatório, mas com poder muito mais analgésico, que faz parte, né, dos analgésicos mais potentes. Ela tem uma ação analgésica muito maior, certo? Está no grupo dos opioides, que vocês posteriormente também vão estudar mais lá para frente na farmacologia. Bom, então, como essa superfamília está envolvida nesse processo? Essa superfamília, a citrocromo P450, tem uma enzima que a gente vai estudar. Então, a gente viu que a gente tem é uma superfamília, tem várias enzimas, né? Mas eu vou falar de uma enzima especificamente, que é a enzima CYP2D6, certo? Lembrando, a superfamília do citocromo P450 é uma superfamília de enzimas que participa do processo de metabolização de fármacos, preferencialmente no fígado, na reação de metabolização de fármacos fase 1. Bom, e o que a gente viu? Essa superfamília tem várias enzimas. Vamos estudar aqui agora uma enzima dessa superfamília, que é a CYP2D6, certo? Essa enzima, ela é codificada pelo gene também chamado CYP2D6, certo? Ele é encontrado no fígado, no pulmão, mas preferencialmente, né, como eu falei para vocês lá no fígado. Gente, altamente polimórfica, altamente. 26 alelos, 26 alelos desse gene, certo? Então, 26 possibilidades. Então, assim, o que acontece? Várias possibilidades de reações, várias possibilidades de eu ter ação ou não ação dessa enzima no meu determinado fármaco. E aí a gente tem causas múltiplas, né? Pode ser resultado de deleção, de mutações, né? De duplicação desse gene. Então, se eu tenho uma deleção, eu não tenho essa enzima. Se eu tenho duplicação de genes, eu posso codificar várias enzimas. E aí a gente vai discutir um pouquinho a respeito disso nesse processo de metabolização a fármacos que são metabolizados, perdão, por essas enzimas, certo? Então, lembrando aqui, estou falando da enzima CYP2D6, que faz parte do grupo da superfamília do citocromo P450 e que essa enzima ela é codificada pelo gene CYP2D6, tá certo? E altamente polimórfica. Bom, algumas enzimas, gente, como a gente viu, né? Algumas respostas, né? Eu tenho respostas variadas para o meu fármaco. Então, se a gente perceber aí, eu posso ter uma enzima ausente, então eu não vou ter metabolismo. Se esses fármacos, se eu tenho algum fármaco que é metabolizado, eu administro em um paciente um fármaco que é metabolizado por essa enzima e eu não tenho essa enzima, eu não consigo metabolizar meu fármaco. Agora, se eu tenho uma enzima instável, eu posso ter um metabolismo reduzido, ou seja, ela metabolizar muito devagar, ela metabolizar pouco.
Eu posso ter uma enzima normal. Então, beleza, vai funcionar tudo bonitinho. Eu tenho uma enzima que pode estar... eu posso ter vários altos níveis enzimáticos. Eu tenho muitas enzimas lá no meu processo. E aí eu tenho um metabolismo aumentado. Eu consegui metabolizar todos os meus... Vai chegando lá e vai metabolizando. Isso tudo, gente, está envolvido na farmacogenética. Percebam que ter ou não ter, não tem enzimas. Tem uma enzima deficiente, ou tem uma enzima que está trabalhando dobrado, que tem muita enzima lá, vai fazer com que algumas pessoas não respondam a um fármaco, a um tratamento farmacológico, ou que respondam mais ou menos, parcialmente, como a gente viu lá no slide, no primeiro slide, ou tenha um metabolismo exagerado. E aí eu também vou ter que mexer no esquema posológico, que a gente já vai falar sobre isso. Tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho a respeito disso já. Bom, agora o que a gente percebe aqui? O processo, né? Essa questão dessa variedade está muitas vezes ligado à etnia. Então, por exemplo, a CYP2D6, ela tem uma média, né, de todos os alelos de metabolismo lento. Já vou falar o que é esse metabolismo lento, mas aquela pessoa que metaboliza muito lentamente, tem uma deficiência na minha enzima, 10% de europeus, 2% de asiáticos e 19% de africanos têm variações, né, no metabolismo, ou seja, eles têm um metabolismo lento. Eles vão metabolizar fármacos que são metabolizados pela enzima CYP2D6 de forma lenta, certo? Bom, e como é que isso acontece? Isso acontece, por exemplo, com essa enzima, né, que a gente está estudando, a CYP2D6, e o metabolismo da codeína. Bom, o que acontece? Antes de eu falar desse metabolismo da codeína, deixa eu explicar uma coisinha, que eu acabei também esquecendo de falar. Deixa eu só botar aqui. Bom, o que é esse metabolismo lento? Vou falar um pouquinho de metabolismo lento. Pense só, gente. Qual é o objetivo do meu metabolismo? O objetivo principal é transformar um fármaco que é ativo, ele é lipossolúvel, em um fármaco inativo, que é transformar ele para hidrossolúvel, não é isso? Transformar ele de lipossolúvel para hidrossolúvel. Esse é o objetivo. Agora, gente, o que acontece com uma pessoa que tem um metabolismo lento ou reduzido? Vai demorar de transformar esse fármaco de lipossolúvel para hidrossolúvel. Gente, se ele não é transformado em hidrossolúvel, o que acontece com ele? Não é excretado. Não é excretado. Se ele não é excretado, ele cai na corrente sanguínea e ele vai se ligar a receptores. Então, eu vou aumentar a toxicidade do meu fármaco, porque o fármaco vai ficar muito mais tempo na corrente sanguínea, ligando a receptores, o que não é o objetivo. O objetivo dele é que ele desempenhe seu papel farmacológico e seja excretado. Mas se ele chega lá no meu fígado e encontra uma enzima defeituosa, encontra a CYP2D6, metabolizando de forma muito lenta, o que vai acontecer? O fármaco chega ali. As enzimas estão todas ocupadas, porque elas estão metabolizando fazendo a reação dela muito lentamente. Chega lá, não acha enzima, o que ele faz? Cai na corrente sanguínea e vai ser o quê? Lançado no sangue e vai reagir, vai ligar os receptores que ele encontrar pela frente. Então, com isso, eu digo que ele aumentou a sua toxicidade. Agora, vamos pensar, eu tenho um fármaco, ele chega lá no meu fígado e encontra um monte de enzimas duplicadas, altamente eficientes. Começa a metabolizar. O que é que vai acontecer? Menos o quê? Menos fármaco disponível no sangue. Porque no momento que essas enzimas estão super trabalhando e metabolizando tudo que chega ali, não dá nem tempo de esse fármaco o quê? Cair novamente na corrente sanguínea e se ligar ao receptor, porque ele está trabalhando muito rápido.
E no objetivo dela trabalhar muito rápido, de forma acelerada, ela tem que trabalhar de uma forma, no equilíbrio, no tempo ideal da reação. Ela não pode trabalhar nem muito lento, nem muito rápido. Então, gente, se ela trabalha muito rápido, o que é que vai acontecer com esse fármaco? Ele vai se transformar em hidrossolúvel e ser excretado muito rapidamente. Então, eu vou deixar menos fármacos disponível na corrente sanguínea, menos fármaco ali disponível para que ele exerça seu papel farmacológico. Então, para esse tipo de pessoas, eu terei que fazer o quê? Eu vou ter que fazer um ajuste na dose, talvez diminuindo o tempo entre uma tomada e outra. Exemplo, o paciente toma um fármaco de 12 em 12, então eu vou diminuir para 8 em 8, certo? Para que aconteça eu consiga resolver o problema daquele paciente. Então, eu talvez diminua esse tempo da administração entre uma dose e a outra dose. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui, gente, é que os metabolizadores rápidos metabolizam muito mais a droga muito mais rápida, deixando menos drogas disponível. E os metabolizadores lentos, eles metabolizam muito devagar a droga, o fármaco, deixando mais fármaco biodisponível ou lá no meu sangue para que ele aumente a sua toxicidade, certo? Então, esse é o conceito de metabolizadores lentos ou reduzidos e metabolizadores rápidos ou aumentados. E aí, falando sobre essa enzima, no caso, né, da CYP2D6, no caso da codeína, a codeína é o contrário, a codeína é um profármaco. Então, o que que acontece? A codeína, ela é inativa, ela não tem efeito analgésico, a codeína, porque ele é um profármaco. O que é que vai acontecer com essa codeína? Essa codeína, ela vai ser administrada, né, vai ser absorvida, vai chegar na corrente sanguínea, biodisponibilidade, vai chegar lá no meu fígado, e quando chegar lá no meu fígado, na reação de fase 1, tem lá a enzima CYP2D6, e essa enzima vai transformar a codeína em morfina. A morfina, sim, é um metabólito ativo, é ele que vai diminuir a dor do meu paciente. Essa morfina cai na corrente sanguínea, vai se ligar nos receptores Mi e vai diminuir a dor do meu paciente. Esse é o processo, certo? Ele é um profármaco. Agora, pensem se eu tiver um metabolizador lento. O que vai acontecer com a codeína? A codeína vai chegar lá no meu fígado, vai demorar de ser transformada em morfina. Vai demorar tanto que o paciente vai sentir muita dor. Por quê? Porque vai demorar de ser transformada em morfina, cair na corrente sanguínea, e o que acontece? O que vai acontecer? Não vai diminuir a dor do paciente, vai demorar muito desse processo acontecer. Então, o paciente toma a codeína e continua sentindo dor. Por quê? Porque ele é um metabolizador lento. Ele vai demorar de transformar codeína em morfina, porque é a morfina que vai passar a dor, e não é a codeína, porque ele é um profármaco, certo? Um profármaco é uma substância inativa que lá no meu fígado, na reação de fase 1, se transforma em forma ativa. A codeína precisa chegar lá no meu fígado, se ligar na enzima CYP2D6 e se transformar em morfina, para poder diminuir a dor do paciente. Se eu sou uma metabolizadora lenta, eu vou tomar a codeína, vai demorar tanto de transformar a codeína em morfina que eu vou continuar sentindo dor. Qual é a probabilidade desse paciente? Troca de analgésico, porque talvez, ou então dá morfina injetável, né, nesse paciente, certo? Então, os metabolizadores lentos vai acontecer isso, certo? Metabolizadores lento, droga não é eficaz na dose padrão. Não atinge as concentrações plasmáticas suficientes para obter a resposta terapêutica desejada em relação à codeína, em relação a um profármaco, certo? E eu tenho os metabolizadores ultras rápidos ou rápido. Aí eu tenho efeito tóxico, gente. Por que eu tenho efeito tóxico? Porque quando eu tomo a codeína e eu sou um metabolizador rápido, eu vou transformar tanta codeína em morfina que eu vou deixar o meu sangue cheio de morfina, mais do que eu preciso.
e aí, consequentemente, eu vou ter um efeito tóxico, porque eu não preciso disso tudo. Eu preciso da dose normal, da dose padrão. Eu preciso atingir as minhas concentrações plasmáticas da droga para eu ter o meu efeito terapêutico. Se eu tenho muito, vai ser um efeito tóxico. Então, os metabolizadores ultra rápidos ou rápidos, eles transformam tanto, gente, a codeína em morfina, que eu elevo o nível da minha concentração plasmática no sangue, eu elevo o nível da concentração de morfina e eu causo um efeito tóxico, certo? E aí, é o que acontece aí com as mães lá nos Estados Unidos, gente, que utilizam, né, os pacientes que utilizam a morfina, perdão, a codeína como um tratamento para aliviar as dores associadas ao parto. E quando essa mãe metaboliza, é um metabolizador rápido, transforma tanta codeína em morfina, vai atingir os níveis tóxicos no sangue, podendo passar para o neonato, para o recém-nascido, e muitas vezes esse recém-nascido pode levar à morte por conta de, por conta de a mãe passar isso para o filho, certo? Então, relato de mortes de neonatos devido à intoxicação amamentados por mães de metabolismo ultra rápido, isso, né? Variação na cópia do gene, que vai codificar o uso da codeína, e mães do tipo metabolizador a uso da rápidos que fazem uso de codeína quando amamentam podem oferecer riscos aos seus filhos recém-nascidos. Por conta disso mesmo, gente, eu aumento a transformação de codeína em morfina. Muita morfina cai na corrente sanguínea, dá um efeito tóxico tanto para a mãe quanto para o neonato, que está o quê? A mãe que está sendo amamentado. Ele também vai atingir níveis elevados de morfina no sangue. E isso pode levar à morte desse recém-nascido. Certo, gente? Então, só para a gente fechar aqui, né, essa primeira parte da aula, e aí a gente fecha aqui, e depois eu vou passar para vocês a segunda aula, mas aqui foi a primeira aula que eu dei. Então, quem não conseguiu acessar lá no Black, vai estar aí disponibilizada essa aula no YouTube. Foi exatamente essa aula, sem colocar nada a mais nem a menos, exatamente o que foi que a gente viu. Nós vimos o conceito de farmacogenética, de farmacologia, vimos a questão do metabolismo de fase 1 e de fase 2, vimos a questão de metabolizadores rápidos e metabolizadores lentos. Até aqui, a gente viu apenas a enzima responsável no metabolismo da fase 1, certo? Fase 1. A próxima aula será sobre a fase 2. E aí eu volto já já. Vocês vão assistir a continuação dessa aula e vão entender o metabolismo da fase 2. Tá certo? Um beijo para vocês. Luiz, eu gravei a primeira aula até aqui, que eu botei para parar, eu já vi que parou. Eu já fiz a primeira. Agora eu vou jogar para fazer a segunda. Cadê?